Então, pessoal, vamos continuar aqui o nosso workshop, né? Mas eu estava até comentando com os colegas que os workshops que nós oferecemos são quase um curso, né? Um curso intensivo. E é bacana isso, cara. Obrigado aí por toda o reconhecimento de todos aí, dos grupos do WhatsApp, do Facebook, dos grupos do Facebook, do YouTube e também lá do nosso Instagram. E também o pessoal que deixa comentários no site. Obrigado, viu, pessoal? Não é fácil produzir esses materiais, nunca é fácil, mas é gratificante. É por isso que a gente sempre aí continua na mesma pegada. Vamos continuar. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão, vimos anteriormente, né, na aula anterior, sobre as características construtivas dos transformadores a óleo, né, da refrigeração ONAN e dos transformadores a seco da refrigeração AA. E agora nós vamos entender um pouquinho dos enrolamentos, né, da parte construtiva interna do núcleo. Claro que eu vou trazer aqui uma figurinha, né, mais fácil de verificar. O que acontece? Nós temos transformadores trifásicos, né, que podem ser de duas maneiras. Né? Pode ser um banco trifásico composto por 3 transformadores monofásicos, claro, com fechamento ali que nos permite o fechamento em alta, em delta e a saída em estrela. E aí nós temos o núcleo trifásico composto por um único núcleo, né? Um banco, como se fosse um transformador com um único núcleo. Ou seja, aqui eu tenho 3 núcleos, tá, pessoal? Tenho 3 núcleos, aqui eu tenho um único núcleo. Ambos tem aí o fornecimento trifásico, só que este da esquerda é um banco trifásico composto por 3 transformadores monofásicos, onde a entrada de cada um vai representar uma fase em alta, tá? E a saída também é uma fase em baixa. E aqui eu já tenho um núcleo trifásico, onde eu tenho um único transformador ocorrendo aí essa conversão, né, esse abaixamento ou elevação de tensão. Claro que esse é o mais usual, né, que a gente mais conhece, porém esse da esquerda ele nos permite ter alguns benefícios. Por exemplo, no momento que eu tiver a falha de um núcleo desse, eu ainda consigo fornecer tensão, né? Claro que nem todas as tensões, mas eu consigo, nem todas as fases, perdão, mas eu consigo fornecer tensão, por exemplo, em 2 fases ainda. Aí se eu tenho um circuito bifásico, ele ainda pode funcionar desde que essas 2 fases estejam ali atreladas. Certo, pessoal? Então vamos continuar. Só para falar, né? Ou seja, olha só. A conexão em banco trifásico facilita a manutenção e substituição dos transformadores, porém com maior custo de investimento. Por quê? Por que facilita tanto essa manutenção e substituição? Porque no momento que eu preciso substituir, eu posso substituir núcleo por núcleo e dar manutenção dessa mesma forma. Porém, o investimento é maior porque eu tenho mais material. Né? Para eu ter um banco trifásico, eu tenho que ter 3 transformadores mono, e aí eu tenho muito material. Agora, se eu tenho um núcleo trifásico, que é o mais comum, eu tenho uma ligação de transformadores menores e eles são mais baratos, né? Devido aí justamente essa necessidade de menos material ferromagnético. Porém, ele vai nos dar menor flexibilidade na manutenção. Ele é mais barato porque precisa de menos material, né? Nós podemos ver aqui, eu tenho menos material e me dá menos flexibilidade, né? Na hora da manutenção eu tenho que parar tudo. Agora aqui não, eu tenho mais material, mas eu tenho flexibilidade, eu consigo parar núcleo por núcleo aqui. Só para ter uma característica, vocês entenderem, tá, pessoal? Existem possibilidades, cai muito em concurso esse tipo de questionamento. E o que acontece? Nós temos o fechamento nos transformadores, né? Todo transformador trifásico, ele é feito de acordo com o fechamento. Nós temos vários tipos de fechamento. Nós temos fechamento estrela-estrela, ou seja, eu entro com estrela no primário e saio com estrela no secundário. Eu entro com estrela no primário e saio com delta no secundário. Eu entro com delta no primário e saio com estrela no secundário. Essa aqui, pessoal, vou até riscar aqui rapidinho. Né? Essa aqui é a que mais é comum, né? Opa, perdão, olha eu fazendo besteira aí. Peraí. Essa aqui não. Fazendo besteira aqui. Essa aqui é a mais comum. Mas de novo, pessoal, peraí. Borracha. Que eu tô prendendo ainda aqui.
Pronto, caneta. Essa aqui é mais comum, tá? Eu entro com delta no primário, né? Eu entro com as 3 fases no primário, em alta tensão, e eu saio com as 3 fases no secundário, mais o neutro, né? Que é justamente eu fechando ali a minha ligação em estrela. Então, essa é o mais comum aí em transformadores abaixadores. Existe o caso de eu entrar e trabalhar com delta-delta, que são casos aí de redes de distribuição, de subestações maiores, em que eu não preciso do neutro, eu só estou rebaixando fase-fase. Por exemplo, eu venho com dos 138 kV, eu quero baixar para 69. E aí eu faço esse fechamento em delta-delta. Não preciso fazer delta-estrela. E daí, de 69, eu posso fazer para 13.8. E de 13.8 eu posso jogar para 220. E sim, eu entro com o delta-estrela. Certo, pessoal? Então, é um resumão aí, só para a gente entender. Então, aqui, ó, nós temos aqui o nosso exemplo, né, o fechamento, exemplo de conexão estrela-delta. Nós temos aqui, justamente, a entrada em alta. Olha só, eu tenho a entrada aqui no meu primário, eu entro com estrela. Tá vendo que aqui eu tenho um neutro, eu entro com estrela e eu saio com delta. Ou seja, aqui ele está fazendo, né, consequentemente aqui pode até estar fazendo uma elevação, tá bom, pessoal? Por exemplo, aqui pode ser considerado a minha entrada de média tensão. Eu entro com delta aqui, ó, delta, e eu saio com estrela. Só que como o meu primário é aqui, eu tenho que referir ao primário. Então eu entro com estrela e saio com delta. Eu trouxe aqui justamente para a gente não confundir, né? Dependendo da minha ótica, de onde eu estou vendo, do meu referencial, eu tenho que fazer a minha modificação. Justamente o que mais é utilizado é o inverso, é o mudar. Eu entrar, né, com o primário dessa forma em delta e sair com o secundário em estrela, justamente para ter o nosso neutro, tá bom? E aqui também, ó, o exemplo em conexão aqui no nosso transformador trifásico de único núcleo, né? É a mesma situação, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, é a gente entender um pouquinho da placa, do que tem na placa, né, do transformador. Na placa do transformador vai ter todas as características do fabricante, numeração da placa, indicações da NBR, a potência, a impedância equivalente. Essa impedância ela tem a ver com a corrente de curto-circuito, que vai nos dar ali alguns valores interessantes. Nós temos as tensões nominais em alta e baixa, o tipo de óleo, o diagrama de ligações, diagrama fasorial, a massa e o volume do líquido. Vamos dar uma analisada aqui, tá? Vamos dar aí uma pincelada aqui. O que acontece? Onde é que nós temos? Aqui nós temos a potência do nosso transformador. Ou seja, esse transformador é um transformador de 225 kVA. Transformador pequeno, né? Que está sob a norma 5440. É um transformador da WEG, tá? É uma obrigação. E o volume dele é 210 litros. Olha só. Para um transformador de 220 kVA, nós temos ali 210 litros. Vamos fazer só um cálculo. Nós temos 210 litros, vamos colocar o litro do óleo a R$20, por exemplo. Só para trocar o óleo desse transformador por inteiro, o cliente vai gastar R$4.000 só para trocar o óleo. Então, olha só a necessidade. E o peso, né, a massa desse transformador, ele é um transformador de 1 tonelada, então é um transformador bastante pesado. Pode ser um transformador ali trabalhando na rede de distribuição. E o óleo que ele utiliza é o óleo mineral, tá bom, pessoal? Outra coisa, aqui nós temos a nossa entrada em alta tensão. Nós temos a entrada H1, H2, H3 e aqui eu tenho os níveis de tensão. Para que serve? O que seriam os níveis de tensão? Vai ter relação direta com os TAPs, pessoal. O que seria TAPs? Você pode ver aqui que nós temos os TAPs do nosso transformador. Nós vamos aqui, nós temos a nossa entrada, tá bom? E aqui o fechamento em delta. E aqui nós temos a saída, né, o secundário com fechamento em estrela. Aqui na minha entrada, dependendo do TAP, de onde eu conectar ali, fizer o fechamento, eu posso ter um nível de tensão diferente. Por exemplo, se eu quiser a tensão de entrada máxima, 13.800 volts, eu uso essa posição 1, ou seja, eu faço o fechamento de 13 com 16, então eu venho aqui e conecto 13
com o 16, eu faço o 14 com o 17, eu venho eu conecto aqui, ó, o 14 com o 17 e eu faço o 15 com o 18, conecto o 15 com o 18. Agora, se eu quiser baixar esse TAP, colocar 12.000 volts, eu faço o 19 com o 7, tá? Conecto o 19 com o 7, faço o 20 com o 8 e o 21 com o 9. Para que isso serve? Conforme eu mudo o meu TAP, eu mudo a minha tensão de entrada, claro que eu vou ter uma relação de tensão, eu vou mudar o meu secundário. Aqui o meu secundário, ele está trabalhando com a tensão, por exemplo, se eu colocar 13.8, ele vai ter a tensão máxima no secundário, tá? Pode até levar ali para 240, 260 volts, tá? Dependendo do caso. Agora, se eu trabalho com a tensão mínima de entrada, eu também vou ter a tensão mínima de saída no meu secundário, em baixa tensão. Então, quando eu faço a mudança do TAP, é justamente para eu atender a minha carga. Às vezes a minha carga está distante, a saída do transformador é 220, mas como a carga está distante, eu tenho uma queda de tensão. E lá na ponta da carga está tendo uma tensão de 190. Então, olha só, de 220 para 190 tem uma queda grande. Então, eu vou elevar esse TAP do meu transformador ao máximo para elevar o meu secundário ao máximo. Ou seja, 220 ele pode chegar a 240, por exemplo, e compensa essa queda de tensão para que na minha carga eu chegue pelo menos com 210 volts, tá bom, pessoal? Então, é para isso que serve o TAP. Temos que tomar cuidado com isso, porque o TAP depende muito da carga. O nível de tensão secundário depende muito da carga. Às vezes, se eu tiver muita carga, eu caio minha tensão, né? Aumenta a corrente, cai a tensão. Eu tenho uma queda de tensão, eu tenho que compensar com o TAP. Só que vamos supor, eu tenho uma fábrica que funciona ali a 110%, né? A 100% da carga. Está na carga máxima e do nada ela cai para 50%. Então eu vou modificar a minha corrente de entrada, né? Minha corrente ela vai diminuir no meu secundário, e se eu diminuir a corrente eu vou aumentar a minha tensão. E se eu manter com o TAP no máximo, antes quando estava dando ali 200 volts, agora pode dar 260, porque eu baixei a minha carga, meu consumo, eu aumento a tensão, né? É uma relação aí para eu manter a potência fixa. E aí eu aumentei a tensão, o TAP estava lá em cima, eu joguei a tensão de 220 para 280, 250 volts, e aí eu vou queimar todos os meus equipamentos mais sensíveis, como o que? LED, lâmpada LED, computadores, microcontroladores são os primeiros a queimarem com a elevação de tensão dessa magnitude. Certo, pessoal? E aqui ele trabalha com o nosso secundário. Trabalha com secundário aqui em 220 fase e 127 fase neutro, tá? Já que eu tenho uma configuração em baixa tensão em estrela. Tá bom, pessoal? Então, é só que interessante, temos muitas coisas. E o diagrama fasorial é esse DIN 1, né, que nós vamos tentar ver aí no futuro. Tá bom? Então, olha só que interessante. Numa placa de um transformador, nós temos que ter todas essas informações. No momento, ó, só não tem aqui impedância dele, tá? A impedância do transformador desse aqui gira em torno de 4,5%, tá bom, pessoal? O ideal é você ver na placa. Na placa tinha que ter essa impedância aqui. Mas, olha só, vendo a placa, nós temos muitas informações sobre o nosso transformador. Vou encerrar essa aula, ficou comprida, mas nós já sabemos aí como identificar muita coisa pela placa, tá? Tire uma foto sempre da placa do transformador de vocês e guarde. Por quê? Porque no momento pode sofrer avaria, alguma coisa pode riscar as informações e você vai se perder. Então é sempre no momento que você faz o comissionamento, você tem que tirar uma foto e guardar isso para você, para ter ali como backup, né? No momento que precisar, a partir de uma avaria na placa do transformador, você tem todas as informações, inclusive o número de série que dá para puxar as informações pelo fabricante. Beleza, pessoal? Até a próxima aula e boa noite.